Opa, meu nome é Frederico Martins Montanha, sou arquiteto e eu vou apresentar para vocês um dos projetos que a gente fez, uma residência. E o nosso trabalho a gente sempre tenta focar muito nele na questão do conforto térmico, já que Cuiabá, no caso onde a gente fez esse projeto, é uma cidade muito quente, então a gente sempre parte do princípio que a casa tem que funcionar bem com relação ao calor. Então, todas as medidas que a gente usa no projeto sempre são focando, visando isso. Aí a residência a gente tentou fazer ela volumetricamente, os clientes, né, que eles sempre são uma parte muito importante, a gente tentou fazer a volumetria da casa de forma muito simples. Então a gente dividiu ela em dois blocos, que é o bloco da varanda, que é onde tem esse telhado de barro aqui, e aqui o outro bloco que é o bloco dos quartos. Se você do lado depois dá para ver pela imagem como que é bem nítida a separação. E aí, para determinar isso, a gente sempre analisa a questão do sol, qual que é a insolação, aonde que está vindo mais questão de vento. Aqui na frente tem uma coisa que foi determinante para o projeto, que é essa mata verde. E quando a gente veio visitar o terreno, a gente falou, nossa, a gente tem que tirar partido disso aí. Então, porque o que acontece? A mata verde aqui, ela vai funcionar como ela vai refrescar o vento que vem nessa direção. Então, a gente fez o projeto de uma forma para captar o vento que vinha da área verde. Então, toda essa parte que tem aqui, esse telhado, ele funciona como um captador do vento natural. Aí a gente trabalhou alguns elementos de madeira, aquele brise de madeira, porque tem essa fachada é que recebe a fachada do pôr do sol, é a fachada oeste. Então aqui a gente tinha que brincar com como captar o vento para dentro da residência, mas como bloquear o sol para não incidir muito, para não esquentar demais. Então aí a gente trabalhou todos esses materiais para filtrar o sol e permitir que o vento entrasse, o vento que vem direto da mata verde. Aí acho que entrando na casa vai ficar mais legal para ver. A gente fez aqui, o projeto foi. A gente teve algumas alterações ao longo da ideia inicial, mas a garagem ficou aqui. E em cima da garagem, o proprietário, os proprietários eles sugeriram a gente trabalhar um mirante, justamente para curtir a área verde aqui, curtir o pôr do sol, de noite ver o céu estrelado aqui, que é muito bonito. E aí a gente fez aqui o hall de entrada. A gente, por questão, é um hall de entrada que tem uma proteção. Para aproveitar o terreno, o nível do terreno, a gente manteve a casa um pouco mais alta e para vencer o balanço a gente precisou desse degrau, então aí a gente fez essa proteção para resguardar a entrada da casa. E aí acabou ficando esse efeito legal de que a casa, o volume que vem, marca bem o volume dos quartos, que é um dos dois volumes básicos da casa, e ele fica flutuando, né? Então fica uma coisa, tem uma razão de ser. Isso aí é por causa da aproveitar a topografia natural do terreno. Aí a ideia original era fazer isso aqui de concreto aparente, era para ficar uma coisa mais. A gente gosta muito do material natural, é uma coisa muito nossa. Então a gente queria trabalhar com a madeira. Você pode ver que a madeira foi uma madeira bem. Foi talhada no machado, ou é uma coisa bem assim vernacular mesmo. E aqui o concreto também tem o caráter dele de ser autêntico, né? Aí aqui seria como a entrada da casa de visita. Aí eu gosto sempre de trabalhar na arquitetura algumas coisas como surpreender a pessoa que entra na casa. Então a pessoa não, de repente entra aqui e tem essa visão de uma cobertura de vidro. E aqui é a parte da casa que a gente dividiu ela basicamente numa. É a casa. É uma varanda que a gente separou aqui que fica a parte de os espaços comuns. Aí a gente tem aqui esse ambiente que vai para o mirante na frente. Aí a gente criou esse cubo aqui, é até legal de ver. A gente criou esse cubo aqui, que era o cubo, como a gente brincava de um cubo mágico, que era o espaço que os clientes teriam para ver televisão e devido ao forte calor de Cuiabá, para eles colocarem aqui nesse ambiente o ar-condicionado. Seria a intenção, porque aí você fecha o espaço com esses panos de vidro, você tem a transparência, a integração da casa e você teria a possibilidade de colocar ar-condicionado. E aí o que a gente fez? A gente passou o telhado direto por cima e para não criar aquele bolsão de ar quente. Então o vento vem da área verde,
lá do mirante, aquela parte da frente. Ele entra filtrado aqui, não entra, corta a luz do sol, mas entra o vento fresco. Ele entra por toda a casa, passa por cima do pool, vai tirando, vai renovando o ar na casa inteira e vai mantendo a temperatura da casa sempre fresca. A gente não tinha, a nossa arquitetura é muito experimental, então a gente gosta de estar tentando sempre em cada projeto alguma alternativa para ver como melhorar o conforto térmico da casa, de uma forma a usar menos energia, usar menos ar-condicionado. E foi uma surpresa quando a gente chegou para visitar os nossos clientes e eles estavam comentando com a gente que eles não estão usando ar-condicionado na casa. A casa ficou tão fresquinha que eles não estão usando ar-condicionado nem nesse espaço que era da sala de TV e nem no volume dos quartos. Eles estão conseguindo dormir em Cuiabá. Isso é muito raro. Eles estão conseguindo dormir em Cuiabá sem o uso do ar-condicionado. Aqui você também pode ver esse trabalho de madeira que a gente fez. Aqui de baixo é básico, isso tem que fazer em Cuiabá sempre. Tem a manta de isolamento térmico, a gente colocou dupla para gerar mais massa térmica. E o que acontece? Essa fachada aqui é a fachada norte. Então o sol ele vai nascendo lá do lado, no fundo do terreno, só que ele vai passar o dia inteiro praticamente aqui. Então essa fachada recebe muita insolação. Então o que a gente trabalhou aqui? A gente trabalhou essa parede, é o que a gente chama, na Europa lá a gente usa muito o termo low-tech. Então é uma tecnologia barata, local, para combater o calor. Então a gente fez essa parede de tijolo 8 furos mesmo, normal, e dentro dela a gente colocou placas de isopor. Então o que acontece? Essa parede recebe sol o dia inteiro, e você coloca a mão aqui, aqui hoje não está quente, infelizmente não dá para ver. Mas você coloca a mão aqui, essa parede aqui, desse lado ela está quente, porque ela vai recebendo o calor e vai captando a energia do calor. E aí do lado de cá ela é fresquinha, porque a massa térmica é tão grande que não transmite calor para o interior da casa. Aí com o vento circulando livremente por cima desse volume, por dentro da varanda, esse espaço ficou muito confortável em termos térmicos, né? Aí vamos descer ali. O mirante aqui é um charme, né? Acabou ficando direto para a mata. Quando dá para ver o pôr do sol daqui, os moradores gostam muito de natureza, eles são muito ligados com a natureza. E aí eles têm a possibilidade de ver o pôr do sol de noite, quando o céu está aberto, dá para ver o céu estrelado, apreciar um vinho, alguma coisa assim aqui. E isso tudo integrado, né? Você está no mirante, você consegue ver todo o espaço social da casa. E já a parte íntima da casa é totalmente isolada. Então você tem a parte social integrada totalmente, e com esse fluxo de ar, e você tem a parte dos quartos totalmente isolada. Aí, Abílio, olha só, aqui, aí já foi como eu falo, a participação dos clientes é fundamental no projeto de residência. O projeto não é do arquiteto, o projeto é deles. A ideia de tudo que existe aqui foi decidido junto com eles, né, com os moradores. Então eles que queriam a casa dessa forma, eles queriam uma casa que fosse aberta, eles queriam uma sala de jantar que fosse numa varanda, eles queriam a cozinha aberta. Então aí eu falei, puxa, isso em termos de conforto térmico vai ficar muito legal. Então, junto com eles, a gente decidiu fazer esse espaço assim. A cozinha é aberta, fica ali. A sala de jantar fica aqui também. E ali a gente criou um espaço que ficou sendo um redário, para eles estarem tendo... A gente ainda não colocou a rede ali, mas ele seria o redário. E aí, então, a casa inteira ficou aberta aqui. Como que a gente faz para controlar o fluxo da chuva? Quando está chovendo, a gente colocou esses toldos aqui. Então, quando você tem a chuva, você baixa o toldo aqui e aí você consegue controlar. Aí depois a gente vê que a Solange está dando certo, né? Solange, vocês estão conseguindo controlar a chuva aqui dentro? Tranquilo, o teto sugeriu, a gente colocou os toldos e aí na chuva é só baixar o toldo, está protegido da chuva e a gente consegue enxergar a chuva pelo redário para aproveitar. E aí, aqui agora não é o melhor dia, né? A churrasqueira foi um pedido deles também. E eu já tinha começado o projeto e estava difícil encaixar a churrasqueira em algum lugar. Aí eu falei, puxa, me veio a ideia de fazer esse design dessa churrasqueira circular
e acabou criou uma privacidade maior para a sala, parte do redário, e ficou um design super interessante. Que aqui atrás, onde tem o redário, depois a gente vai para os quartos, aí a gente vai lá para os quartos. Aqui onde tinha o redário, é o quarto de hóspedes. Então você vê que numa casa que é toda integrada, a gente só com esse elemento aqui a gente criou uma privacidade para quem está aqui no quarto de hóspedes. Então aí o quarto de hóspedes fica com a privacidade dele, integrado, mas privativo. Aí aqui tem o banheiro do hóspede e aqui o quarto deles, né? Você tem também a piscina, né? E também ligado à piscina. A piscina também foi... como sempre você vai colocar a piscina numa residência, tem que sempre analisar a questão do sol. Então a gente, quando decidiu, a piscina foi até depois, né, Solange? Vocês na primeira proposta não tinha piscina, aí eles pediram para colocar a piscina e aí a gente falou, bom, vamos analisar onde que a gente pode pegar sol a maior parte do dia. Então aqui, como é a fachada norte e o sol nasce aqui e se põe aqui, então aqui a piscina, teoricamente, ela vai pegar sol uma boa parte do ano. Então fica na parte do sol. É legal também que a proximidade com a piscina que refresca também o ambiente na época de seca, né? Aqui em Cuiabá é muito seco no meio do ano. E aqui você pode ver bem o cubo, né? E você vê como que a casa é totalmente vazada. Cada projeto que a gente faz no escritório, a gente nunca sabe como que vai ser o final dele. E durante o processo ou depois que o projeto está pronto, a gente pensa qual seria o nome ideal para cada projeto. Então, o meu projeto sempre começa com as iniciais do meu nome, FMM, e vem o número do projeto. Esse aqui é o FMM 16. E quando a gente terminou o processo de criação junto com os clientes, a gente pensou, cara, eu não consigo enxergar um outro nome para esse projeto que não seja Casa dos Ventos, já que a ideia toda é essa. Até eu falei para eles, né? A gente vai fazer um projeto que vai ser o Neto, a Solange, os meninos, eles têm 2 filhas e um garoto, e a natureza, porque o vento e ocasionalmente até a chuva vai fazer parte vai usar a casa de vocês. E aí ficou a Casa dos Ventos e você pode perceber exatamente para que isso. Essa aqui é uma abertura importante também. Sempre a gente trabalha que é o efeito chaminé. Então você imagina que o vento vem circulando desde lá, e aí quando ele chega aqui tem espaço para sair o ar quente, que o ar quente ele é mais leve, então ele sobe. E o ar que vem mais fresco, ele empurra o ar quente para fora. Se você não tiver uma válvula de escape, ele fica estagnado aqui. Então a gente tem essas aberturas aqui, isso aqui que é como para tirar o ar desse espaço da casa. Aí depois a gente pode dar uma olhada na parte de quartos. Solange sugeriu para sair pelo quarto dela. Ah, pode ser que a gente mostre o corredor. Depois eu quero mostrar também a rampa, que a Solange ela é médica e às vezes ela recebe muita gente aqui na casa dela mesmo que tem dificuldade de mobilidade. Então ela também foi a adaptação da proposta inicial. Ela pediu para colocar uma rampa. E aí, deixa eu já te mostrar essa parte então. Aí então a gente colocou, para a Solange, para os pacientes dela, a gente colocou a rampa aqui. Mas a gente fez de uma forma que a rampa ficou totalmente integrada no projeto. E aí você tem, quando alguma pessoa que precisa de uma cadeira de rodas ou um andador, alguém que tiver de mobilidade, a pessoa pode estar entrando direto por aqui e já chega na casa tranquilamente. Esse aqui também, você vai fazer corte depois, aí você vê o que você vai mesclar. Que é que eu esqueci de falar. Isso é uma coisa importante para fazer em Cuiabá. Isso a gente sempre vem fazendo e dá muito certo. Quando você tem que proteger do calor ou você quer trazer vento para dentro da casa, o ideal é você colocar jardim interno com sombra. Então o que acontece? A ideia aqui era ter a sala de jantar deles e colocar muita como orelha de elefante, planta suculenta, que ela para captar o vento aqui e refrescar o ambiente. Aqui ainda a casa está nova, o jardim ainda não tá cheio de planta, mas logo vai estar cheio delas, e aí o ar que estiver entrando por aqui também nessa casa, ele já circula refrescando ainda mais. Infelizmente não está quente, né? Mas num dia de calor é legal vir aqui visitar no dia de calor, que aí você vê realmente o conforto térmico, a diferença de temperatura da parte externa para a parte interna da casa. Ó, mostrar para vocês a parte íntima. Solange,
Pode entrar aqui? Pode mostrar os quartos? Pode entrar. Aqui é a única ligação, Abílio, que tem da parte social para a parte íntima. Então essa parte aqui é a zona da família, né? A zona privativa, não é para visita mais. Então o que a gente fez? A gente colocou os quartos voltados para a fachada sul, que é a fachada que aqui em Cuiabá tem quase zero insolação ao longo do ano. Pode entrar aqui. Então pode vir aqui. Não repara que tá... Aqui é a área dos quartos. Aí você explica isso. A gente colocou os quartos na fachada sul, que é aqui em Cuiabá que tem menos insolação. E aí o que acontece? A ideia era minimizar o uso do ar-condicionado. A ideia era que a Solange e o Neto, as meninas, usassem o ar-condicionado e que ao longo do ano o ar-condicionado funcionasse menos, você gastar menos energia com ele, fazer uma coisa mais sustentável. Agora a Solange me falou, quando eu vim visitar a casa, que até agora eles não sentiram necessidade de instalar o ar-condicionado. Isso mesmo em Cuiabá. Aí aqui a gente colocou esse jardim, que é o jardim do